presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Boa noite. Graça e paz em Cristo Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Seja deu a paz do Senhor para esse irmão que está perto de você, já cumprimentou ele. Pergunte para ele, trouxe glória ou deixou em casa? Acho que ele não ouviu. Pergunta para ele, vai dar glória agora ou vai esperar o culto acabar? Não, faz o seguinte, olha para ele e diga assim, se você não der glória, a minha prova vai passar para você. Você fala até em língua estranha, né, irmão? Quem trouxe a Bíblia nessa noite? Quantos trouxeram a Bíblia? Ninguém trouxe? Alguém trouxe? Livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. É uma alegria estar com vocês aqui pela primeira vez, ter o privilégio de fazer menção da palavra do Senhor. Deus continue abençoando todo o ministério, a igreja, juntamente com o pastor Carlos e todos que compõem esse ministério. Capítulo 12, verso 2, quem encontrou, diga amém. Amém. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo, Deus, nessa noite, eu lhe faço um pedido. Abra o meu conhecimento. Me dá sabedoria para entender a sua palavra. Neutraliza toda inquietação, todo bloqueio, dor de cabeça. Sai agora fraqueza, cansaço, mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações. Saiam agora setas malignas, principados, potestades, demônios. Saiam agora. Diga, Deus, eu preciso ouvir sua voz. Fala comigo, porque só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda de pé, por favor, coloca a sua Bíblia sobre o seu assento. Olhe para alguém que está perto de você. Vê se ele parece primo, vê se não é irmão. Se for primo, até o final vai se converter e vai virar irmão. Com muito carinho, olhe para ele e diga assim, nessa noite, Deus tem uma palavra para o seu coração. Não é o que você quer ouvir, mas tenho certeza, você precisa ouvir. Estamos em festa. E toda festa tem salgadinho, tem brigadeiro, mas o que alimenta é o bolo. Diga, porém, eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Quem sentar primeiro recebe vitória, vai. Alguém consegue aplaudir o Senhor com vontade nessa noite? Por volta de quase 5 anos, o Senhor tem me confiado mensagens que falam sobre caráter. Eu tenho dito que para ímpio eu prego salvação,
E para crente eu prego caráter. Cada vez mais a igreja tem se afastado dos propósitos de Deus. A gente percebe que aquilo que era pecado há 20 anos atrás, hoje não é mais pecado. Não porque a mentalidade do homem, não porque a Bíblia mudou, mas porque a mentalidade do homem se corrompeu, fazendo com que ele adaptasse a Bíblia à sua vontade, quando na verdade a sua vontade que deveria estar adaptada à palavra. E diante de uma geração presa na iniquidade, promíscua, corrupta, apenas uma palavra me faz gritar enquanto eu ainda tiver fôlego, que é a palavra por nome de santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade é o mecanismo pelo qual me relaciono com Deus e através dela eu consigo ter acesso. O próprio disse: seja santo assim como eu sou santo. O primeiro passo da fé cristã é você confessar Jesus como Senhor. O segundo passo é você caminhar com Ele em um processo de santificação. Eu não me santifico para ser salvo, porque se eu disser que eu me santifico para ser salvo, eu vou estar anulando uma palavra chamada graça. E a Bíblia diz que a salvação é dom gratuito de Deus. Então não tem nada que eu faça que mereça a minha salvação. Eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Você percebe que alguém está caminhando num processo de salvação quando anda no caminho da santificação. Colossenses capítulo 3, verso 1, 2 e 3 diz que os que ressuscitaram com Cristo, eles possuem a sua mente no céu. Então ele anda na terra, mas com os pensamentos no céu. E o apóstolo Paulo está dando uns conselhos aqui aos romanos, para aqueles que querem experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E para isso é necessário não se conformar com este mundo, mas transformar o seu entendimento ou a sua mente, para que assim experimente o resultado da vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Porém, eu só entendo o que Paulo está expressando no capítulo 12 do verso 2, quando eu compreendo a palavra-chave desse versículo, que é a palavra mundo. Repita comigo: mundo. Paulo está dizendo: não vos conformeis com esse mundo aqui não é um mundo natural. Esse mundo aqui não é criação de Deus. Esse mundo aqui é a corrupção do gênero humano. É a praticidade do pecado sem arrependimento. É a iniquidade inserida na natureza. Esse mundo aqui é o sistema babilônico inserido no natural. Tiago vai dizer que todo aquele que é amigo do mundo se constitui. Então não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Porque a partir do momento que você se relaciona com o mundo, você tem inimizade de Deus. O próprio disse que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse em Mateus capítulo 6, que não tem como servir a dois senhores, porque se agradar a um, acaba desagradando o outro. Não tem como servir a Mamon e servir a Deus ao mesmo tempo. Não tem como ser cristão e ser ímpio ao mesmo tempo. Ou eu sou espiritual, ou eu sou carnal. Na verdade, a nenhum momento a Bíblia deixa para nós essa expressão de dúvida. As coisas de Deus são retas. As coisas de Deus não possuem sombra de variação. De uma fonte não pode jogar 2 tipos de água. Ou a água que sai dela é doce, ou amarga, ou é salgada. Mas não existem 2 tipos de fontes. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou mais um caminho de salvação. O único caminho que leva ao Pai é Cristo. E quem determina isso não é a igreja evangélica, é Jesus.
Paulo disse que só há um mediador entre Deus e os homens. Qual o nome dele? Perceba, não tem meio termo. A palavra do cristão é sim, sim. Não existe meio termo. Ou eu caminho com Deus, ou eu caminho com o mundo. Ou eu sou carnal, ou sou espiritual. Ou tenho vida com Deus, ou tenho vida com o diabo. Portanto, se tem alguém aqui em cima do muro, esse muro é do próprio diabo. Para Deus não existe essa expressão. Ou você caminha com ele, ou você caminha com o mundo. E esse mundo aqui é a iniquidade inserida dentro dele. E você sabe muito bem que há uma diferença de pecado para a iniquidade. Alguém está me ouvindo aqui? Diga amém. Amém. A palavra pecado significa transgredir a lei. É o ato de quebrar um princípio. Etimologicamente, pecado vem de uma expressão chamada errar o alvo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Por isso que literalmente quando alguém peca, não peca simplesmente porque quer. Peca porque tem um alvo, tem um foco, não conseguindo acertá-lo, ele acaba caindo, ele acaba falhando, ele acaba errando. Por isso que etimologicamente a palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho um sentido, não conseguindo acertá-lo, eu acabo caindo, eu acabo falhando, eu acabo errando. A expressão iniquidade, ela é a evolução do pecado. Ela é a prática do pecado sem arrependimento. É a queda sem desejo de se levantar. É o errar sem ter vontade de se consertar. Quem está na iniquidade está com a mente cauterizada pelo pecado. Já ouviu falar dessa expressão? Cauterização é como se fosse uma casca que desce na mente, e por mais que o cidadão ouvisse aquilo que é certo, ele continua fazendo o que é errado. Ele troca aquilo que é certo pelo errado. Ele chama o que é errado de certo. E o que é pior, quem está na iniquidade é capaz até mesmo de usar a Bíblia para defender o que é vontade da carne dele. Ele não quer mudança, ele não quer libertação, ele não se arrepende, ele vive compulsivamente sendo levado e atraído pela sua própria cobiça. Portanto, o que vai lançar uma geração inteira no inferno não são literalmente seus pecados, mas sim a prática deles. Eu vou repetir isso. O que vai lançar uma geração inteira no inferno não são literalmente seus pecados, mas sim a prática deles. Porque pecar, todos nós pecamos. Nós pecamos conscientemente e inconscientemente. E por mais que você não queira pecar, você acaba pecando, você acaba errando, você acaba falhando. Porque essa carne aqui, ó, teologicamente, ela é descendente da geração adâmica. Significa que ela veio de Adão. A partir de Adão, todo ser humano carnalmente está declinado à queda. Essa carne aqui, ela é corruptível, ela é destrutível. Por isso que Paulo diz que quando Jesus voltar para buscar a igreja, aquilo que era corruptível vai ser revestido pela incorruptibilidade. Aquilo que é mortal pela imortalidade. Que essa carne é corruptível, ela é destrutível, ela é fraca. E foi isso que Jesus falou para os seus discípulos dentro do Getsêmani. Os senhores lembram? Jesus falou: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, por mais que eu consiga alcançar um alto estágio da minha espiritualidade, a minha carne continua sendo fraca. A natureza da carne é ser fraca. O apóstolo Paulo, que é para nós um exemplo na fé, ele dizia: o bem que eu não quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, é o que eu faço. Paulo está falando os desejos compulsivos carnais que tentam constantemente levá-lo para longe de Deus. Martinho Lutero dizia uma frase que chega a ser cômica. Ele dizia: eu pensava que o velho Adão, ele havia se afogado nas águas do batismo, mas depois descobri que o miserável sabia nadar. Isso chega a ser engraçado,
Mas por mais que você se converta, passe pelas águas, a tua carne continua tentando te levar para longe de Deus. É uma luta das coisas carnais contra as coisas espirituais. Por isso, quando você aceitou Jesus, o teu espírito se converteu, mas a sua carne não. Eu vou repetir isso aqui. Quando você aceitou Jesus, o teu espírito se converteu, mas a sua carne não. A carne não aceita Jesus. A primeira conversão, ela nasce no seu espírito. O que a Bíblia recomenda eu fazer com a carne é matar ela. Ou eu mato a carne, ou ela me mata. Ou eu venço a carne, ou ela me vence. Ou eu domino a carne, ou sou dominado por ela. Por isso, não tem que ter papo com carne. Não tem que ter conversa com carne. Não tem que ficar de mensagem no WhatsApp com carne. Não tem que ficar de mensagem em Facebook com carne. A carne não respeita teu tempo de crente. A carne não respeita as marchas que tu dá na igreja. A carne não respeita as línguas estranhas que você fala, bala, house. O mole que você dá para ela, ela destrói a sua vida e acaba com tudo que você construiu diante de Deus. É por isso que eu gosto de José, porque José era alguém que conhecia a sua natureza. Ele está diante da mulher de Potifar. Segundo a Bíblia, a mesma cantava ele pelos bastidores. Ele poderia cair com ela, que ninguém ficaria sabendo. Você sabe que é nessa hora que a gente revela o nosso caráter? Porque caráter não se revela na frente, caráter se revela por trás. Ele está diante da mulher de Potifar. Ele pode cair com ela. Mas o que ele faz? Ele foge. Porque ele sabe que se ele ficar, ele vai cair. E qual o problema dessa geração? É que está batendo papo com a mulher de Potifar. Está deitando a cabeça no colo de Dalila. Está conversando com serpente no jardim. E cai. Cai porque não reconhece seus limites. Cai porque não reconhece suas fraquezas. Irmão, você precisa entender isso aqui. Tem laços que Deus vai cortar, mas tem outros que é você que tem que fugir. Eu prefiro ser fraco e fugir daquilo que eu sei que sou fraco, do que me achar forte e cair nas propostas que o diabo preparou para mim. Não, digo mais. Eu prefiro andar com gente que é fraca, mas pelo menos reconhece os seus defeitos, do que gente que diz que é forte, esconde os seus erros debaixo do altar e fica rotando santidade na igreja. Pastor, o que você está querendo dizer que até agora eu não estou entendendo? Eu estou dizendo que durante um bom tempo a igreja afirmou, dizendo que o nosso pior inimigo é o diabo. Mas eu vim dizer para você que o seu pior inimigo não é o chifrudo. Seu pior inimigo é você mesma. A natureza pecaminosa que está em você, que tenta todo dia te levar para longe de Deus. Eu te provo em poucas palavras que a tua carne é pior que o diabo. Quer ver? Primeiro, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. O diabo só pode tocar em você diante de duas possibilidades. Primeira, permissão de Deus. Segundo, legalidade. A Bíblia diz que Satanás foi vencido na cruz do Calvário. Por isso que a teologia o define como derrotado. Agora tu pensa comigo. O diabo foi vencido na cruz. E a carne? Eu tenho que vencê-la todo santo dia. Venci ontem, tenho que vencer hoje. Venci hoje, tenho que vencer amanhã. Ainda não foi convencido que a tua carne é pior? Se manifestar demônio aqui nesse culto, eu paro de pregar, expulso o demônio e depois continuo a pregação. Agora e a carne? Que não tem como expulsar ela da tua vida? Hã? Não tem como dizer, sai carne. Sai não, irmão, ela continua presente aí. Eu estou pregando, a tua carne está aí. Você está lembrando da coxinha que você vai comer quando o culto acabar, do salgado que vai ter lá fora. É alguma coisa que está distraindo a sua atenção no culto. Por quê? Porque a carne não quer morrer na tua vida. E o que mata a carne é a prática da palavra.
Conhecereis a verdade vos libertará. E sabe o que eu acho engraçado? É que tem gente que tudo coloca a culpa do diabo. Não sei você, mas lá na igreja que eu pastoreio, na Metodista de Bangu, eu conheço gente que tudo diz que é demônio. Tem gente que fala, não, eu menti porque o diabo me fez mentir. Eu roubei porque o diabo me fez roubar. Olha, eu não queria falar mal de fulana, mas de repente vem um demônio do inferno, entrou na língua e eu falei mal de fulana. Tem gente que tudo coloca a culpa no diabo. Olha, eu não queria cair com aquela menina, eu não tive vontade nenhuma, os pais dela não estavam em casa, de repente vem um demônio do inferno e eu caí com a garota. Tem gente que tudo coloca a culpa no diabo. Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. Pergunte por quê? Realmente, ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Porque demônio se expulsa, mas caráter se trata. Eu vou repetir isso aqui. Demônio se expulsa, mas caráter se trata. Então é mais fácil colocar a culpa no capiroto do que reconhecer que tem que mudar o teu caráter, né? Então é mais fácil espiritualizar o que não é espiritual do que você mudar o teu comportamento lá fora. Então é mais fácil você vir para cá falar em língua estranha no culto do que você aprender a segurar a tua língua dentro de casa. A propósito, que avivamento é esse? Que poder de Deus é esse? Que você roda na igreja, cai na igreja, marcha na igreja, fala em língua estranha dentro da igreja, mas não consegue perdoar quem te faz mal lá fora, não consegue estender a mão para o necessitado lá fora, não consegue ajudar aqueles que precisam. Luiz Hermínio diz, avivamento não é cair na igreja, é aprender a ficar de pé fora dela. Ah, pastor, você está falando de um padrão de santidade que é impossível ter. Não. É você que não conhece Bíblia, você precisa entender o que é santo. Santo não é aquele que deixa de pecar. Santo é aquele que sempre se limpa. Não, você não ouviu isso não. Santo não é aquele que deixa de pecar. Santo é aquele que sempre se limpa. Porque aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança misericórdia. Porque Deus não quer ouvir desculpa, Deus quer ouvir confissão. Quer ver uma coisa? Quando Deus perguntou assim, Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim. Não, pergunta de novo. Quando Deus falou, Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim. Claro que sabia. Porém, Deus queria que Adão confessasse. O que ele faz? A mulher que tu me destes. Ele joga a culpa para a mulher joga a culpa na cobra, um coloca a culpa no outro e ninguém reconhece os seus erros. Essa natureza adâmica, ela está dentro de nós. Nós apontamos os erros dos outros porque perdemos a capacidade de reconhecer os próprios defeitos. Um filósofo por nome de Philippe Pondé, ele diz que o ser humano tem um costume de esconder os seus erros no defeito dos outros. Então eu aponto o erro dele para tentar justificar aquilo que eu faço. Só que para Deus não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Ah, mas eu não consigo ir para a igreja porque ali dentro só tem pecador. A igreja está lotada de hipócrita, não é assim que o mundo fala? O que eu vou fazer dentro da igreja se só tem pecador ali dentro? Não, realmente, eles estão certos. Aqui dentro está lotado de hipócrita. Mas chega, senta aí, ouve a palavra. Sempre cabe mais um hipócrita aqui dentro. Sempre cabe mais um que precisa ser liberto. Ah, mas eu não consigo ir para a igreja porque ali dentro ninguém presta. Só tem gente que... Mas meu filho, mas aqui dentro é lugar de gente que não presta mesmo. A pior espécie da sociedade está na igreja. Aqui dentro tem ex-prostituto. Aqui dentro tem ex-ladrão. Aqui dentro tem ex-drogado. Aqui dentro tem ex-fofoqueiro. Alguns estão no processo. Aqui dentro tem ex-bandido. Aqui dentro tem ex-homossexual. Só que tem uma coisa. Pode entrar podre de pecado, mas sai liberto pelo poder da palavra. Ah, mas eu não consigo, porque é muita picuinha, é muito tititi, é muita fofoquinha dentro da igreja. Minha irmã, olha para cá. Sabe qual é a tua diferença para o pecado da fofoqueira? É só o tipo de pecado que você comete. A tua diferença para o fofoqueiro é só um.
Porque o pecado da fofoca é um pecado que fica em evidência. É um pecado que fica em exposição. Ou seja, todo mundo olha para fulana e está vendo que o pecado de fulana é de fofoqueira. A tua diferença para o fofoqueiro é só um. É que o fofoqueiro peca na frente e você peca por trás. E se disser que não peca, está pecando agora. É mentiroso. Porque a Bíblia diz que todo homem nasceu no pecado. Se não fosse o sangue de Cristo, tu não teria condições de estar na presença de Deus. Então qual é o meu pecado? Hipocrisia. Porque não reconhece seus erros, passa a maior parte do teu tempo apontando o erro na sua liderança, porque perdeu a capacidade de reconhecer os seus próprios defeitos. E quem não enxerga as suas falhas, perde tempo apontando os erros dos outros. Tu quer que eu te provo agora que tu é hipócrita? Você está ouvindo essa palavra e está pensando, meu Deus, cadê fulana? Ela era para estar aqui nesse culto, essa palavra é todinha para ela, e eu não vim pregar para quem está em casa vendo Netflix, eu vim pregar para quem quer ser liberto pelo poder da palavra. Se tem uma pessoa que precisa de Deus, sou eu. Se tem uma pessoa que precisa de libertação, a primeira, sou eu. Se tem uma pessoa que precisa de mudança, sou eu. Porque eu não tenho que ler a Bíblia para apontar os seus erros. Eu tenho que ler a Bíblia para consertar os meus defeitos. Meu Deus do céu, você não está aqui não. Por isso que a Bíblia diz, examinai a si mesmo. Não é o outro, é a mim mesmo. Por isso que pior para Deus não é você pecar. Pior para Deus não é você cair. Pior para Deus é você pecar e não se arrepender. É você cair e não se levantar. É você se esconder por trás de uma capa de religiosidade. E só porque ninguém descobriu o teu pecado, você vai achando que Deus está se agradando da forma como você está vivendo. O teu problema é que muitas das vezes você acha que santidade é aparência. Nunca que santidade tem a ver com roupa. Se santidade fosse por fora, nós não veríamos pessoa que tem a saia no pé, mas tem a língua no joelho. Porque nem todo mundo que santifica por fora, santifica por dentro. Mas todo mundo que muda por dentro, muda por fora. Dizer para mim que está santificando aqui dentro e não mudou nada do lado de fora, tem alguma coisa que está errado. E irmão, você precisa entender o que é santidade. Está além de um conjunto de regras. Isso pode, isso não pode. Pelo contrário, tem coisas que inclusive eu posso, mas eu não faço para que as pessoas não venham pecar. O Espírito Santo me incomoda individualmente. Por isso que santidade não é legalista. Está em conceitos realizados pela palavra e cobranças realizadas pelo próprio Espírito individualmente em nós. O problema é que muitas das vezes você peca, cai e não quer passar por uma transformação. Aí cai e não se arrepende. Não tem desejo de mudança. Ah, porque teu pastor não viu o que você está fazendo, né? Aí como ninguém descobriu o teu pecado, como seu líder ainda não viu o seu erro, você prega na igreja e vai cantar menininha lá fora. Fala em língua estranha na igreja e xinga palavrão dentro de casa. Marcha aqui dentro e samba no pagodinho quando ouve a musiquinha lá fora. Aí dá glória e levanta a mão na igreja, mas dá na cara da mulher dentro de casa. Aí toca na igreja e toca no sambinha também lá fora. Eu te pergunto, se não tem coragem de pecar na frente do pastor, então por que está pecando na frente de Deus? Hã? Será que Deus não estava presente quando você estava fazendo aqueles calabaça? Estava. A questão é que está no tempo da graça. Ah, está na graça. E na graça pode tudo. Ah, você não sabia? Na graça pode cantar em pecado. Na graça dá para revelar CPF no altar e ficar no homossexualismo lá fora? Dá. Na graça dá para marchar aqui dentro e ficar na prostituição lá fora? Dá. Dá para tomar santa ceia na igreja e encher a geladeira de vinho, de cerveja? Dá. Na graça vai dar para fazer tudo isso. Só não vai dar para entrar na prática do céu na Jerusalém. Para entrar no céu tem que ter santidade. Ninguém entra no céu na prática do pecado. Vou corrigir a palavra.
para entrar no céu tem que estar na prática da palavra e não na prática do pecado. Porque não há salvação sem arrependimento. Isso aqui é muito forte para a tua cabeça. Não há graça que possa te salvar sem um arrependimento verdadeiro. Me mostra na Bíblia que você é salvo sem arrependimento. Me mostra na Bíblia que você é salvo sem transformação pela palavra. Por mais que nós venhamos estar no tempo da graça, a porta continua sendo estreita. E digo mais, na minha concepção, a graça é pior que a lei. Que é isso, pastor? É só você pensar. A lei só era pecado se tivesse a consumação dos atos. Ou seja, se não tivesse atitude, não era pecado. E a graça? Se você pensar e cobiçar a mulher do teu próximo, já está pecando. Pensa bem qual é pior. A lei condena atitudes, a graça condena pensamentos. A diferença é só uma, é que a lei matava no ato. Pecou, morte de pedrada. E a graça? A graça não mata agora, a graça mata depois. Ela te dá uma sensação que não vai acontecer nada, né? Porque a graça dá corda, mas ela puxa no final. Aí você vai vivendo uma vida morta dentro da igreja. Aí você fica engessado espiritualmente. Aí você perde as forças, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... ninguém falou, o salário do pecado é a... 4 falaram, o salário do pecado é a... A primeira morte que gera a morte espiritual, a segunda morte que gera a morte física, e a terceira morte que gera morte eterna. É por isso que você está perdendo vontade de orar, é por isso que você está perdendo vontade de ler Bíblia, é por isso que na hora que você lê Bíblia, dá um soro, cansaço, um desânimo, porque o pecado está engessando a tua vida e está destruindo a tua vida espiritual. Mas está dando certo, as portas estão abertas, está cheio de sucesso, e acha que o fato de ter uma vida de sucesso significa que Deus está aprovando as suas atitudes. Você está enganado, meu filho. Tem um teólogo que escreveu uma frase que eu acho interessante. Ele diz que o pior fracasso de um homem é ele ter sucesso em coisas que Deus não aprova. Eita Jesus. Porque ser usado é uma coisa, ser aprovado é outra. Ninguém recebe nada ou é abençoado porque merece. Nós só recebemos por causa da graça. Graça significa favor imerecido. Ou seja, eu não mereço, só que Deus resolveu me usar. Isso é graça, é receber aquilo que não merece. Então não se trata do preço que eu paguei para ser usado nessa noite, mas sim do preço que Jesus pagou para poder me usar. Não é o que eu faço, é o que Jesus já fez. Isso é graça, é receber aquilo que não merece. Só que o nosso problema é que nós atribuímos uma vida de sucesso com uma vida de aprovação de Deus. E você precisa entender que tudo que Deus faz por meio da graça. O problema é que nós atribuímos que Deus está se agradando das pessoas pelas circunstâncias que elas estão vivendo. Só que o problema é que os dons impressionam os homens, mas o caráter impressiona Deus. Porque dons estão ligados ao talento que Deus te entrega para abençoar o corpo da igreja. E o talento está ligado aos frutos, e o caráter está ligado aos frutos do Espírito. E talento não vai subir, mas os frutos do Espírito vão. Amor, longanimidade, domínio próprio. Como é que você descobre alguém que é cheio de Deus? É quando entrega muita profecia na igreja? É quando roda na igreja? Irmão, você precisa entender o que é alguém cheio de Deus. Cheio de Deus não é quem entrega a profecia. Cheio de Deus é quem vive profecia. Não, você não ouviu isso, eu vou repetir. Cheio de Deus não é quem entrega a profecia. Cheio de Deus é quem vive profecia. Porque nem todo mundo que entrega, vive. É por isso que Deus está mais preocupado com aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é a performance que eu estou tendo em cima do púlpito. Deus não tem compromisso com essa imagem. Essa imagem horrorosa que eu tenho, essa cara feia que eu tenho, essa roupa aqui. Deus não tem compromisso com isso aqui. Porque eu posso ter uma imagem de profeta em cima do púlpito e dentro de casa levar uma vida de pecado. Porque Deus não tem compromisso com imagem. Deus tem compromisso com essência. Eita Jesus. E imagem fala daquilo que eu quero mostrar.
Essência fala daquilo que eu sou. É por isso que Deus não se compromete com você quando você está na frente dos outros. Mas quando você está diante de um celular, que você sabe que pode entrar em sites de pornografia, e você olha para ele e diz, quer saber? Eu estou mais preocupado em agradar a Deus do que as minhas vontades. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai fingir que não é contigo mesmo? Pergunta. Por isso que cheio de Deus não é a forma como eu apresento na frente dos outros, mas assim, aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. E, irmão, a gente precisa entender o que é cheio de Deus. O dom que eu tenho, ele pode salvar você. O dom que eu tenho, ele salva as pessoas, mas não salva quem prega. O dom que eu tenho salva quem ouve, mas não salva quem prega. Jesus falou que eu poderia ganhar o mundo inteiro e no final perder a minha própria salvação. Por quê? Porque o que me traz salvação é ser cheio dos frutos do Espírito. Só que hoje nós ficamos impactados com a forma, com a maneira como o outro prega, com a forma como o outro canta. Nossa, fulano faz um barulho como ninguém. Ah, não gostei desse pregador porque até agora não gritou. Eu gosto daquele que o negócio explode. Nossa, aquele ali tem poder de Deus. E desde quando o poder de Deus é barulho? Poder de Deus pode gerar barulho, mas nunca que barulho vai gerar poder de Deus. Avivamento só é manifestado através da palavra. Se não tem palavra, não tem avivamento. É por isso que nós vimos uma geração que pula, fica dançando de um lado para o outro, mas não muda de caráter. Porque o que muda a sua vida não é o barulho que você ouve, mas a palavra que te transforma. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai engolir seco mesmo? Pergunta. Ah, mas fulano faz um barulho como ninguém. Lata vazia também faz barulho. Tem gente que está vazio e está fazendo barulho por aí. O que traz transformação de vida é você viver a palavra. Só que a gente se impressiona com a performance, com a maneira como o outro canta, a forma como o outro prega. E nós vivemos um tempo onde essa geração aprendeu a fazer movimento dentro da igreja. E não é difícil fazer movimento, não. O povo pega o microfone, vira para o teu irmão que está do teu lado, chuta para o teu irmão, fala com ele, balança ele, assovia na igreja, dá glória a Deus. O povo levanta, meu Deus, e o fogo está descendo. E a gente chama isso de poder de Deus. Agora, que poder é que gera gritaria dentro da igreja, mas não muda teu caráter lá fora. Não muda suas atitudes lá fora. Não faz você perdoar o teu irmão. Faz você continuar cantando na igreja, como é precioso, irmão, sem liberar perdão para o irmão que está do teu lado na Santa Ceia. Porque é um movimento que não está embasado na palavra. É por isso que eu digo que púlpito revela talentos, mas altar revela caráter. Deus quer se relacionar com você quando você não está diante das pessoas. Altar não é construído na frente das pessoas. Altar é construído nos bastidores. Essa pandemia serviu para revelar para muita gente quem tem uma vida de púlpito e quem tem uma vida de altar. Quem tem púlpito apenas depende de 4 paredes. Eu ouvi pregadores dizendo nessa época, Santana, o meu ministério ficou fechado, as portas das igrejas se fecharam, eu não consegui pregar a palavra de Deus. Como é que é? Quer dizer então que ele só exerce o ministério se a igreja estiver aberta? Eu não preciso estar com as 4 paredes abertas para pregar a palavra de Deus. Eu não fiquei um dia sem pregar na pandemia. Por quê? Porque se a igreja se fecha, eu vou para o Facebook. Se o Facebook se fecha para mim, eu vou para o Instagram. Se o Instagram me perseguir, eu vou para o YouTube. Se o YouTube me perseguir, agora eu estou no TikTok falando de Jesus. E se as plataformas quiserem calar minha voz, eu não dependo de 4 paredes para pregar a palavra. Quem estiver perto de mim vai ouvir falar da palavra de Deus. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai esperar o microfone? Pergunta. É por isso que a gente está vendo essas briguinhas dentro da igreja. Porque esse povo não entende o que é ministério. Ah, porque estão tentando calar minha voz, porque o pastor não me deu oportunidade nem para ler um versículo, está tentando me abafar. Te abafar? E quem te levantou? Foi homem ou foi Deus? Quem mandou
mandou o profeta de longe te ungir no meio dos seus irmãos? Foi homem ou foi Deus? Quem te viu lutando com um urso e com um leão no meio do campo? Foi homem ou foi Deus? Ah, mas eu não estou tendo oportunidade para cantar na igreja. Vai cantar na rua, vai cantar em casa, vai cantar no trem, vai cantar no trabalho. Minha filha, quem tem ministério não depende de microfone para adorar. Ele faz desse ambiente o lugar da adoração. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai levar para casa mesmo? Pergunta. É por isso que você questionou esses dias. Porque fulano que está vivendo uma vida de pecado, aí você está dizendo, nossa, fulano que é ímpio, está viajando todo ano para Disney, está ganhando mais de 20 mil por mês, e eu que sou fiel, estou na luta, estou no deserto. É por isso que você murmurou, você não conhece Bíblia. Porque você acha que a aprovação de Deus está ligada às circunstâncias que você vive. Eu te provo na Bíblia que você pode estar no deserto e Deus se agradando de você. Mateus capítulo 4. O Espírito de Deus vai levar Jesus para dentro do deserto. Aí o diabo vai levar Jesus lá para cima do pináculo. E eu pergunto para você, quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? O diabo. Agora chega de ensaio. Quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? O diabo. Agora para acordar esse irmão que está dormindo. Quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? Então tem gente que está lá em cima, mas é diabo que está levando. E tem gente que está no deserto, mas foi o Espírito que colocou lá. Não vos conformeis. Grita comigo, diga conformar. Não, mas nunca que isso é um grito. 1, 2, 3, vai. Conformar. Pelo amor de Deus, olha para cá. A palavra conformar vem do latim, transliterado uma expressão chamada tomar forma. Olha o que Paulo está dizendo. Não tome a forma do mundo. Não seja moldado pelo mundo. Não faça o que o mundo faz. Não vive o que o mundo vive. Por que a gente tem facilidade de ser influenciado pelo mundo, mas não tem facilidade de ser influenciado pela palavra? Spurgeon dizia, a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. Aleluia. O problema de uma igreja que é influenciada pelo mundo é uma igreja que não tem autoridade para pregar para o mundo. Não há motivos para o mundo vir à igreja se aqui dentro tiver a mesma coisa que lá fora. A igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser exemplo. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. John Wesley dizia, não há paz entre você e Deus, se existe paz entre você e seus pecados. A igreja não pode se conformar com o pecado. A igreja não pode ser influenciada pelo mundo. Ah, pastor, mas sabe como é que é, né? Se a gente não imitar o mundo, o jovem não fica na igreja. Eu fui pregar no estado de São Paulo, aí teve uma liderança que me procurou, não vou falar o nome dele por ética, ele disse, pastor, isso é só uma estratégia que a gente usa, senão o jovem não fica na igreja, senão os adolescentes não aceitam a Jesus. Como é que é? Quer dizer que eu tenho que dar jujuba na boca de criança, para ele ter vontade de vir para a igreja? Quer dizer que eu tenho que copiar o mundo para ele aceitar Jesus? Ah, vamos ler Bíblia, gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Me mostra na Bíblia Jesus copiando o mundo para segurar José dentro do Egito. Me mostra na Bíblia Deus copiando o mundo para segurar Daniel dentro da Babilônia. Me mostra na Bíblia Deus copiando o mundo para segurar Noé no período do dilúvio. Me mostra na Bíblia Deus copiando o mundo para segurar os profetas do Antigo Testamento com ele. Pelo contrário, na maioria das vezes as palavras de Deus eram duras, eram confrontantes. Uma vez os discípulos falam assim, mestre, essa palavra está muito dura, está geral metendo o pé, ninguém está querendo ficar. Sabe o que Jesus falou? Está na Bíblia. Jesus olhou para os discípulos e disse, quer ir embora também? Vai! Porque o evangelho não vai mudar para te agradar, é você que tem que mudar para entrar no céu. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai engasgar mesmo? Pergunta.
É por isso que você está tentando pregar para o teu primo que não é crente e não consegue. Porque toda vez que tu vai pregar para ele, ele olha para você e diz: você, querendo pregar para mim, tu tá pior que eu, rapaz. Porque se você não é exemplo, você não é autoridade. Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. Pergunte por quê? Não. 1, 2, 3, vai. Porque antes do mundo ouvir o que você fala, ele observa a forma como você vive. Se aquilo que você fala não condiz com aquilo que você vive, você não tem autoridade. Porque toda autoridade é constituída com prática. E, irmão, você precisa entender o que é autoridade espiritual. Ah, mas eu conheço Bíblia melhor do que fulano. O diabo conhece a Bíblia melhor que você e vai para o inferno. Eu conheço o desviado que conhece Bíblia na ponta da língua. Ele fala, em Gênesis está escrito isso, em Êxodo está escrito isso, em Mateus, ele tem a Bíblia na ponta da língua, mas não tem a Bíblia na ponta do coração. Mais importante que conhecer o que está escrito aqui é praticar aquilo que conhece. Porque conhecimento não te salva. O que te salva é praticar o que está escrito na palavra. E, irmão, você precisa entender o que é autoridade espiritual. Eu vou soltar uma pérola aqui, pega quem tiver ligado. Você já viu alguém gritar no nome de Jesus e o diabo não sair? Quem já viu isso? Quem já viu? Aqui na Rocinha não tem, mas em Bangu tem muito. Gente que fala, sai no nome de Jesus, e o diabo não sai. E eu pergunto para você, o nome de Jesus tem poder, sim ou não? Sim. Então por que tem gente que usa o nome e o diabo não sai? Você precisa entender o que está escrito na palavra. Mateus capítulo 10, Jesus disse, em meu nome expulsarão e curarão. Um detalhe, não se expulsa demônio no sangue de Jesus. Demônio se expulsa no nome. O que me dá acesso é nome. Porque tem gente que fala que o sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus não serve para isso. O sangue de Jesus é para remissão. O sangue de Jesus é para restauração, é para restituição. O sangue de Jesus está ligado à remissão de pecados. O que me dá acesso e autoridade é o nome. Por isso que Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios e curarão. Só que você precisa interpretar. Jesus está delegando uma autoridade para quem? Para discípulos. Para gente que anda com? Quem não anda com Jesus não tem autoridade. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai fazer cara de brisa? Pergunta. Quem não anda com Jesus não tem autoridade. Quem não anda com Jesus não pratica a palavra. É por isso que tem gente que grita no nome e o diabo não sai. Eu vou dizer uma frase aqui. Demônio não se expulsa com palavra, demônio se expulsa com vida. Porque antes do diabo ouvir o que você fala, ele observa a forma como você vive. Ah, você quer outro texto para praticar essa doutrina? Lembra dos filhos de Seva? Tentaram expulsar demônio no nome de Jesus e no nome de Paulo. Aí o endemoniado se manifestou dizendo, eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. E o diabo não foi embora. O cara saiu correndo pelado. Por quê? Porque demônio não se expulsa com palavra, demônio se expulsa com vida. Antes de você usar o nome, tenha vida com esse nome. Porque é a vida que te dá autoridade. Quer um conselho? Eu acho ótimo você vir para a igreja buscar libertação para sua família. Faça isso. Eu acho ótimo você vir para a igreja procurar libertação para os teus filhos. Faça isso. Mas antes de procurar libertação para os outros, procura ser liberto primeiro dentro da igreja. Porque você só consegue transmitir para o outro aquilo que você tem. Se Cristo não tiver em você, você não tem autoridade. Ah, pastor, quer dizer então que eu não posso conviver com pessoas que não são evangélicas? Não, irmão, não é nada disso. É claro que você vai conviver com pessoas que professam uma fé diferente da sua. Você vai trabalhar em ambientes onde as pessoas não são cristãs. Até porque Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de você. Não vou repetir essa frase não. John Wesley dizia o seguinte, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo da vida do cristão. Não vou repetir de novo. Spurgeon dizia o seguinte, santidade não é você se isolar do mundo, mas é você viver no meio da lama e não sujar as vossas vestes. Não se conforme com esse mundo, mas na vossa mente. No 3 você grita mente. 1, 2, 3, vai. Só o varão gritou. 1, 2, 3, vai. Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo, mas transformando na vossa. Quem não muda a mente pela palavra, você não muda o mundo, nem as circunstâncias, nem as coisas que estão ao seu redor.
A sua mente tem que passar por uma palavra chamada metanoia, expressão que vem do grego, que significa mudança de pensamento. Quem não mudar o pensamento não vai mudar o comportamento. Quem não muda a mente pela palavra não consegue mudar as coisas, nem as circunstâncias, nem as coisas que estão ao redor. Mateus capítulo 4, o diabo chega de Jesus, fala, tu não é feito de Deus, por que tu não pega essa pedra e transforma em pão? A gente vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a pá que sai da boca de Deus. Então Jesus vai vencer o diabo através da pá. Eu vou vencer o pecado através da pá. Eu vou vencer a carne através da pá. Eu vou vencer a minha natureza através da pá. Eu vou vencer a minha vontade através da pá. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Só que o ouvir vem pela... Tem alguém que está ouvindo a palavra aqui? Alguém está escutando a palavra? Então a tua fé está sendo edificada, porque a fé vem pelo ouvir. Mas não é ficar ouvindo a música da Anitta, é ouvir a pá? Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, a ausência da palavra, ela me traz ausência de fé. Quem concorda comigo isso aqui? Aleluia. Aí você entra na igreja e fala, pastor, mas eu não sei porque que eu estou tão desanimada, não consigo mais orar. Na hora que eu leio a Bíblia, anda um pouco cansaço, um desânimo, estou fraca. Eu não sei porque que eu estou tão desanimada na igreja. O senhor pode me explicar? Eu te explico agora. É que na tua vida tem tudo, menos palavra. As músicas que tu ouve, sem palavra. Pablo Vittar, Anitta, peca, ainda peca ruim. Os filmes que tu vê, sem palavra. As conversas de WhatsApp, é piada o dia inteiro, não tem palavra. Os lugares que tu pisa, sem palavra. O povo que tu segue mais artista do mundo do que gente que tem palavra. Como é que a tua fé vai ser edificada, rapaz? Porque a fé vem pelo ouvir. Esse ouvir vem do grego. Transliterado uma expressão chamada akuo, que significa reproduzir aquilo que ouviu. Na língua portuguesa, a palavra ouvir significa ter a percepção de um barulho. Escutar significa reproduzir aquilo que ouviu. Então o verbo original de Romanos 10, 17 deveria ser, a fé vem pelo escutar, que é reproduzir aquilo que ouviu. Até porque o que muda a sua vida não é a palavra que você entende, mas a palavra que você pratica. Irmão, pode vir o melhor pregador do Brasil aqui nessa igreja. Se você não viver essa palavra, a tua vida não vai mudar. Porque o que muda a sua vida é a prática da palavra. Está todo mundo ouvindo essa palavra, sim ou não? Agora tem gente aqui que vai voltar para casa da mesma forma que entrou. Que é isso, pastor? Verdade. Por quê? Porque ele não quer mudança, ele não quer libertação, ele não quer largar o pecado, ele não quer largar a mentira, ele não quer largar o orgulho, a soberba, ele quer continuar no mesmo pecado, ele não quer mudar de vida. Em contrapartida, tem outros que estão ouvindo essa palavra e estão pensando, eu vou viver o que esse maluco está pregando aí. Esse Bin Laden está pregando Bíblia, hein? Eu vou ver. Aí a vida do cara muda. Porque ele sai com o desejo de praticar a palavra. É por isso que tem gente que tem 10 anos de igreja e não muda. E tem outros que em menos de um ano largaram a maconha, saíram da prostituição. Está todo mundo ouvindo a mesma mensagem. Só que alguns saem daqui com um desejo de praticar a palavra que ouviu. Irmão, tem uma coisa que me dá uma raiva. Mas me dá uma ira gospel. Mas me dá um nervosismo gospel. Mas tem hora que me dá vontade de dar uns tapas surianda gospel. Porque pera, eu não sou só pregador não. Eu pastorei a igreja também. Há quase 15 anos eu sou pastor da igreja metodista lá do Rio de Janeiro. Aqui do Rio de Janeiro, né? Lá do Rio de Janeiro, eu estou no Rio. E tem uma coisa que me incomoda, que parece que Deus pegou todos os Judas de Bangu e colocou tudo lá, está tudo lá, está tudo lá. Tem uma coisa que me incomoda, que eu estou pregando o evangelho, eu estou falando da palavra, que essa mensagem não é para vocês não, aqui só tem santo, vai todo mundo para o céu, aqui nem Judas, só tem anjo nessa igreja, que aleluia. Que tem uma coisa que me incomoda, para você ter ideia, uma vez eu fiquei, durante um mês pregando a mesma mensagem na minha igreja, eu fiquei 4 domingos repetindo a pregação. Quando foi no último domingo, veio o Judas me procurar no final, que não era ovelha, na verdade era bode. Aí o bode veio e disse assim, pastor, já é o 4º domingo, pastor. O senhor não muda a pregação. O senhor está falando a mesma coisa. Eu olhei para ele e falei, cara, como é que eu vou mudar a mensagem? Você não muda o pecado, eu não mudo a palavra. Para de pecar nessa área que eu mudo a mensagem. Está dando nem tempo de mudar a página. Se você mudar o pecado, eu mudo a palavra. E vou dizer uma coisa para você, eu não tenho problema de repetir mensagem.
Ih, irmão, já passei dessa fase de ter que pregar coisa nova, para abrir porta, para fazer agenda. Eu já entendi para que Deus me chamou. Eu já entendi qual é o meu propósito. Eu já entendi qual é a minha missão. E eu estou disposto a me submeter à vontade de Deus. Um teólogo americano escreveu dizendo que os pastores brasileiros precisam aprender que não se muda a cultura de uma geração trazendo coisa nova. O problema é que nós sempre estamos procurando a estratégia do momento para encher igreja. Só que igreja não se muda com estratégia nova. Esse teólogo americano diz que só se muda uma geração e uma cultura batendo sempre na mesma tecla. Se o problema do Brasil é imoralidade, se o problema do Brasil é corrupção, se o problema do Brasil é malandragem, se o problema do Brasil está na promiscuidade, as mensagens que tem que sair do altar são mensagens de tratamento, são mensagens de libertação do caráter, são mensagens de mudança, são mensagens de transformação. O camarada está ouvindo a palavra, tem 40 anos de crente, tem 50 anos de crente, está ouvindo a mensagem e sai da mesma forma que entrou. Não muda de vida, não se liberta, não se transforma. Aí tem 40 anos de crente, mas é 40 anos mentiroso, é 40 anos fofoqueiro, é 40 anos linguarudo, fala mal de todo mundo, não dizima, não oferta, não ajuda na igreja, não coloca um tijolo na obra, mas gosta de falar mal do piso, falar mal do teto, reclama de tudo, não se transforma. Aí tem 50 anos de crente, mas continua arrogante, soberbo, prepotente, não desce para ninguém. Aí eu vou ver o que esse menino vai pregar. Se ele errar um pouquinho da palavra, eu não dou glória, mas se a palavra for de acordo, eu dou aleluia, glória a Jesus, porque afinal de contas eu dou glória para os homens e não para Deus. Aí não se transforma, arrogante, prepotente. Aí fica ouvindo a palavra e dizendo: não gostei desse baixinho, não quero que ele volte aqui nunca mais. Problema é seu, não estou pregando para te agradar e nem para ter agenda. Raça de víbora, crente ruim, que ouve a palavra, não se liberta, não se transforma, ainda tem capacidade de bater no peito e dizer: eu tenho 40 anos na igreja e nunca desviei para fora. Verdade, nunca desviou para fora, mas está desviado dentro da igreja, está preso na religião aqui dentro. E vou dizer mais, um certo teólogo uma vez escreveu, dizendo que se esse evangelho não te transforma, é porque você não está vivendo esse evangelho. Queridinho, se você tem 40 anos de crente e até agora não mudou nada na tua vida, pode ter certeza que você não está vivendo o evangelho. Porque o evangelho de Jesus, ele muda a tua vida de dentro para fora. John Piper dizia: se a mensagem que você ouve tem sido a de Jesus e ela não tem mudado a sua vida, é porque a mensagem que você ouve não é de Jesus. Porque a mensagem de Jesus muda a tua vida de dentro para fora. Scott Franklin dizia: você pode nascer na igreja, ser batizado na igreja, falar em línguas na igreja, morrer, ser zelado pela igreja e acordar no inferno. Porque não vai para o céu quem vem para a igreja, vai para o céu quem nasce de novo. Você pode ter a segunda na igreja e ir para o inferno. Pergunte para mim, por quê? Porque a religião muda a tua rotina, mas o evangelho transforma o teu caráter. Diga isso para 3 pessoas. Religião muda a rotina, evangelho muda caráter. Diz: religião muda a rotina, evangelho. Augusto Nicodemus tem uma frase que eu gosto. Ele diz: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Porque nem todo mundo que chora muda, mas todo mundo que muda chora. Tiago Brunet tem uma frase que eu gosto. Ele diz: não são as reuniões de domingo que mudam a sua vida, mas as decisões que você toma na segunda-feira. Aleluia. Não é o que você está ouvindo aqui dentro que vai mudar, é o que você pratica quando o culto acaba. É por isso que tem gente que peca, levanta, peca, levanta, peca, levanta, peca, levanta, e não muda de vida, porque está tentando mudar comportamento. E ninguém muda comportamento se primeiro não mudar a mente. Pastor, então como é que eu faço para mudar? Porque eu não consigo. É só ler Bíblia que você entende.
Você está tentando mudar por fora, mas não está mudando por dentro. E você só consegue mudar a atitude se primeiro mudar a tua mente. Pastor, como é que eu mudo a mente? Lucas capítulo 11, versículo 34. A candeia do corpo é o olho. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo vai ser. Ou seja, aquilo que eu olho, tanto edifica quanto destrói a minha vida. O que eu olho pode me abençoar, como aquilo que eu olho pode me amaldiçoar. Aquilo que eu olho determina o que eu penso. O que eu penso determina aquilo que eu faço. Se eu quero mudar a atitude, eu tenho que mudar aquilo que eu vejo. Porque aquilo que vejo vai determinar pensamentos. Pensamentos vão se tornar em atitudes. Se eu ver pornografia, eu vou pensar pornografia. Eu vou fazer pornografia. Se eu ver palavra, eu vou pensar a palavra. Eu vou praticar a palavra. Se eu quero mudar comportamento, eu tenho que mudar o que vejo. Se eu mudar o que vejo, eu mudo o que penso. Se eu mudar o que penso, eu mudo por fora. Tem alguém que está entendendo essa palavra aqui ou não? E vou dizer mais. O diabo não quer tua mão? Não. O diabo não quer teu pé? Não. O diabo não quer teu bracinho? Não. O diabo quer tua mente. Porque se ele dominar tua mente, ele domina o teu comportamento. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, fala sobre a armadura de Deus. Caracterizada entre elas está o capacete da salvação. Porque se Cristo não estiver na mente, o diabo entra aqui dentro e me leva para caminhos de desgraça. É por isso que tem um montão de gente na igreja que está com a mente atrofiada no pecado. Gente que está com a mente presa na iniquidade, na masturbação, na prostituição, gente que está com doenças psicossomáticas que vêm da mente, gente que está com fobia, sofrendo de ansiedade, síndrome de tudo quanto é nome, por causa da mente. O diabo está manipulando e tentando destruir tua vida, mas há poder no nome de Jesus. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória e dizer que a sua mente vai ser liberta pelo poder da palavra. Levante a mão quem tem fé. Levante as duas quem tem juízo. Seja livre de toda opressão na tua mente. Sua mente não será território de demônios, mas será habitada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Mas só recebe essa palavra quem tem boca para dar glória a Deus. Olha para alguém perto de você e diga: seja livre. Agora, Satanás não manda em você. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Só quem acredita faz barulho dentro desta casa. Se é para aplaudir, aplauda com vontade. Não deixa a irmã aplaudir sozinho, não. Se for para aplaudir, aplauda adorando. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja está aplaudindo, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja está aplaudindo, tem barreira sendo arrebentada. Enquanto a igreja está aplaudindo, Deus está libertando a tua mente. Enquanto a igreja está aplaudindo, o diabo está perdendo a guerra. Enquanto a igreja está aplaudindo, a pombagira já caiu. Preto Velho foi embora. Trancar a rua não vai trancar mais rua nenhuma. Zé Pilintra já meteu o pé. Vai ter mudança na tua mente. O diabo está tentando travar a tua mente. O diabo está tentando manipular teus pensamentos. O diabo está tentando escravizar a tua vida. O diabo está tentando destruir a tua mente. O diabo está tentando destruir teus pensamentos. O diabo está tentando fazer você pensar que teu problema é teu filho, teu pai, tua mãe. O diabo está tentando fazer você pensar que o problema é teu sogro, o problema é tua sogra. O diabo está tentando fazer você pensar que o problema é teu trabalho, o problema são as pessoas que estão lá, quando na verdade são demônios que estão por trás de tudo isso, te atacando para tentar te manipular. Mas há poder no nome de Jesus. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem fé. Se eu sou profeta para essa noite, em menos de 24 horas você vai viver a maior virada de libertação espiritual da tua vida. Mas só recebe essa palavra quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Quem pode adorar? Quem pode adorar?
Quem recebe manda glória. Só dá glória quem pega. Só pega quem dá glória. Segura o louvor. Só dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Só dá glória quem recebe. Eu vim de Bangu profetizar que Maria Padilha não manda na tua mente. Pombagira não manda na tua mente. Demônio não manda na tua mente. Principado não manda na tua mente. Potestade não manda na tua mente. Tranca-rua não manda na tua mente. Leviatã não manda na tua mente. Capeta não manda na tua mente. Lúcifer não manda na tua mente. Babilônia não manda na tua mente. Sistema não manda na tua mente. Governo não manda na tua mente. Quem manda na tua mente é o leão da tribo de Judá. Pelo amor de Deus, diga para pelo menos 4. Cada glória que tu dá, um demônio que cai. Diz, cada glória que tu dá, vai cair. Vai cair, vai cair. Eu vou repetir, vai cair agora. Vai cair. Vai cair agora. Vai cair, eu vou repetir, vai cair agora. Essa pombagira vai ter que pegar o trabalho que ofereceram para ela. Vai ter que pegar a pipoca, a farofa e voltar para os quintos dos infernos. Porque na tua vida o diabo não vai tocar. 40 segundos dando glória. Quem consegue? 40 segundos. 39, 38, 37, 36, está caindo. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, que recebe, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, abre a boca, 18, 17, 16, 15, 14, adora, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abra a boca pra dar glória. E de mim, eu quero ser e se você estiver aqui, eu venço o pecado, até que não há. Levanta a mão, igreja. Assim diz o Senhor: por um caminho esse diabo veio, mas por 7 vai bater em retirada. Pega, da glória quem recebe da glória. Quem é de glória da glória. Quem é de grito, grita. Quem é de pulo, pula. Quem é de roda, roda. Quem é de mistério, entra. Quem é de fogo, se queima. Quem é de graça, pega. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser em tua casa. Eu quero. E se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me, até que não haja mais espaço, Jesus. Presença meu, libera, transformado. E eu passo a ser livre para viver Você pode dar glória a Deus. tua vontade. Enquanto você adora, Deus está libertando mentes. E eu te Enquanto você adora, Deus está renovando mentes. Receba a graça de Deus também pela internet. Receba a cura da tua mente. Receba a libertação da tua mente. Passo a ser, e eu passo a ser
Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, que o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas ao fechar de você, é tudo sobre você. Cante mais perto, mais perto do monte, mais perto da face, ao mesmo quanto e com peso. Isso, meu filho, põe sangue nisso. Mais perto e mais perto da glória, mais perto da morte. O medo que me levante as mãos e cante. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e que me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas ao fechar de você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Levante as mãos. Quem é de glória dá glória, quem é de aleluia dá aleluia. Quem é de grito grita, quem é de pulo pula, quem é de mistério entra. Receba libertação na mente, receba mudança na mente, receba tratamento na mente, receba renovo na mente, receba restauração na mente, receba cura na mente, receba mudança. Levanta a tua mão mais alto que você pode, grita comigo, diga: Deus, eu recebo a sua palavra e saio daqui transformado pela verdade. Diga: Satanás, você perdeu mais uma vez, porque operando Deus, grita: operando Deus, quem impedirá? Se é verdade, aplauda glorificando o nome do Senhor acima da tua cabeça, mas aplauda com vontade, com a mão bate palma, com a boca da glória, com a mão bate palma, com a boca da glória, vai, com a mão bate palma, com a boca da glória, vai, com a mão